Então voltamos com a terceira e última parte dessa aula sobre as infecções das vias aéreas superiores. Quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Araújo, professor aqui do canal Posologia, e hoje nós vamos concluir o desfecho, que nós já tivemos com nossos 3 pacientes, o Leonardo, o Matias e o Bruninho também, tiveram infecções das vias aéreas superiores, já foram tratados, principalmente o Bruninho e o Matias, nas aulas anteriores. Então, se você perdeu alguma das partes dessa videoaula, veja aqui na playlist que você vai encontrar como foram tratados o Matias e também o Bruninho. Hoje chegou a vez do Leonardo ser tratado para rinocinusite. Então, hoje nós veremos como deve ser o tratamento da rinocinusite. Mas antes de iniciar a aula, eu já peço para você se inscrever no canal. Você já tem um conteúdo gratuito de pelo menos 2 horas e meia. Então não custa nada, se inscreve aqui no canal. Se você quiser também compartilha com seus colegas, com seus amigos, que você imagina que vão se beneficiar desse conteúdo também. Vamos para a aula agora. Então aqui nós podemos ver, a médica tinha atendido o Matias, agora está conversando com a mãe na recepção. Então ela diz o seguinte: o Matias precisará ficar uns dias aqui no hospital porque ele desenvolveu uma complicação da faringite. E nós vimos na última aula que o Matias ele tinha sido diagnosticado com febre reumática, que é uma complicação da faringite maltratado, da faringite recorrente. Então, o Matias precisa fazer a profilaxia para ele não desenvolver uma complicação ainda mais grave, que é endocardite infecciosa. Então, a médica diz que ele vai precisar ficar alguns dias no hospital. A mãe, obviamente, fica assustada, tem uma complicação de uma doença que parece muito simples, uma faringite, uma dor de garganta, uma infecção de garganta. E ela diz: meu Deus, mas ele ficará bem? E a médica diz: sim, ficará. Ele fará um tratamento longo. A gente viu, se você perdeu, na última aula nós vimos como é o tratamento para profilaxia da endocardite infecciosa. É um tratamento muito longo. É um tratamento onde o paciente ele precisa ter muita força de vontade, porque a adesão, na maioria das vezes, é baixa. Então, ele fará um tratamento muito longo, mas se ele fizer tudo corretamente, ele logo estará bem. A mãe do Matias vai ficar com o filho dela e já entra na recepção o pai do Leonardo e a médica diz: olá, o senhor é o pai do Leonardo? Sim, sou eu. Eu vou atendê-lo agora. Pode trazer ele ao consultório. Então, o pai do Leonardo leva o Leonardo até o consultório. O Leonardo já está deitado aqui na maca e a médica começa a coletar as informações necessárias para o atendimento do Leonardo. Me conte o que aconteceu com o Leonardo. Faz 3 dias que o Léo está com o nariz entupido e muita coriza. Então, esse é um sintoma clássico, típico da rinite. A rinite muito inflamada, a rinite com todos os aspectos característicos de um processo inflamatório agudo. O paciente começa a ter muita coriza, o paciente começa a ter obstrução nasal. Essa secreção que saiu do nariz, ela era de que cor? E essa informação é importante porque muitas vezes ela vai guiar a conduta terapêutica. Muitas vezes, se o paciente tem uma secreção mais hialina, mais transparente, a infecção pode ser infecção viral. Mas se a secreção é mais escura, mais purulenta, as chances dessa infecção ser bacteriana são mais altas. E aí o pai diz o seguinte: era verde e geralmente aparecia de manhã quando ele acordava. Ele teve febre, Outra informação importante. A febre geralmente está associada à infecção, mas não necessariamente é um sintoma obrigatório. No caso do Leonardo, sim, ele teve febre. Então, ele tinha febre, ele tinha obstrução, ele tinha secreção. Essa secreção era purulenta, ou seja, vários indícios de que essa rinocinusite era uma rinocinusite bacteriana. Leonardo, como você se sente? Essa é uma pergunta que foi feita para o próprio paciente. E o Leonardo diz: estou com meu corpo todo dolorido. Então, a resposta inflamatória, muitas vezes, libera citocinas que vão agir sistemicamente. Então, a dor no corpo, muitas vezes, acompanha também o processo das infecções das vias aéreas superiores.
Ele tomou todas as vacinas? O pai diz, sim. Inclusive faz uns 3 meses ele tomou a vacina da gripe. E vejam só, às vezes a estimulação do sistema imune pode gerar alguma sintomatologia, principalmente uma sintomatologia mais parecida com a rinocinusite viral. Veremos isso mais adiante nessa videoaula. A médica diz, vou examiná-lo agora. E aí o Leonardo se levanta e ela faz um exame da nasofaringe. E observa secreção espessa e amarelada e a mucosa bem inflamada, hiperemiada, bem vermelha. O paciente também tossia muito durante o exame. E aí a gente começa a lembrar de todos os aspectos que foram falados nas aulas anteriores. O paciente com infecções das vias aéreas superiores, ele possui muitas vezes sintomatologia na qual há um compartilhamento dos compartimentos anatômicos. Infecções da mucosa nasal, muitas vezes, levam micro-organismos para o ouvido, o paciente tem otite. Infecções da mucosa nasal, muitas vezes, levam secreção ou leva secreção para a região da nasofaringe. E aí o paciente tem a tosse também. Então, o paciente pode tossir muito em virtude da veiculação da secreção para outros compartimentos anatômicos. O Leonardo também reclamou de dor na arcada dentária superior esquerda. Ao exame horoscópico, foi examinada a garganta do Leonardo, observou-se drenagem de secreção purulenta retropalatal. Então, aquela secreção acumulada na região nasal, ela estava sendo drenada para a região oral, para a região da nasofaringe. E essa comprovação é mais uma justificativa da tosse do Leonardo. E aí a médica diz, o Leonardo está com a rinocinusite aguda e vamos precisar tratar com antibiótico. Então ela verificou a infecção e diagnosticou que essa era uma infecção bacteriana. Também diz, além disso, é necessário fazer as medidas profiláticas. E aí a médica, como sempre, você já pode imaginar, ela vai fazer perguntas para a residente, para que a residente possa responder utilizando esse caso clínico do Leonardo como pano de fundo, como contexto. Tá? Então ela vai fazer algumas perguntas. A primeira é a seguinte, a partir dessa sintomatologia, de qual agente etiológico deve se suspeitar? Então vamos clicar aqui para ver a resposta. Então vejam só. A sintomatologia do Leonardo é uma sintomatologia típica de uma infecção bacteriana. Por essa razão, ela vai tratar com antibióticos. Só que quando a gente pensa em rinocinusite, a gente já pode ver na imagem, na tela aqui, um dos principais micro-organismos que vão causar rinocinusite, principalmente a rinocinusite aguda, são os vírus. Esse vírus aqui é o rinovírus. É um dos principais vírus causadores de rinocinusite. Então, a gente vai ver mais adiante que, inicialmente, o paciente tem uma rinocinusite viral e essa rinocinusite viral, se não for feitas medidas profiláticas, ela pode evoluir para uma rinocinusite bacteriana, que foi o que provavelmente aconteceu com o Leonardo. Então, vejam só, 50% das rinocinusites são causadas por rinovírus. Outros 30% é causada por vírus influenza. Lembra da vacinação que Leonardo tomou? Vacina contra a gripe. Isso pode ter desencadeado uma rinocinusite por causa da resposta imune. Apenas 10% Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, níveis bem menores de incidência, tá? Então vejam só, a gente tem rinocinusite aguda, que é aquela na qual os sintomas persistem por até 4 semanas. O principal agente etiológico é vírus, então a gente sempre deve suspeitar de vírus para rinocinusite. Em segundo lugar, a bactéria Streptococcus pneumoniae. Em terceiro lugar, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis em quarto lugar. Apesar dos vírus serem um agente etiológico agudo e a rinocinusite aguda ela acontecer em até 4 semanas, tem uma observação embaixo aqui que é muito importante.
Ó, infecções virais das vias aéreas por mais de 10 dias ou quando acontece uma piora a partir do 5º dia, deve-se suspeitar de infecção bacteriana. Uma infecção, uma rinocinusite que já está durando 15 dias, dificilmente vai ser viral, mesmo estando dentro das 4 semanas. Uma rinocinusite na qual depois do 5º dia ela era leve, mas piorou muito, dificilmente vai ser uma rinocinusite viral, porque ela evoluiu para uma bacteriana. Que é o caso do Leonardo. Inicialmente ele tinha uma rinocinusite leve, que provavelmente era viral, mas que evoluiu para uma bacteriana. Já a rinocinusite crônica, que é aquela que os sintomas duram mais do que 12 semanas, deve-se suspeitar de outros agentes etiológicos, como Staphylococcus aureus, bactérias anaeróbicas e até fungos. Fungos também podem causar rinocinusite. Então a gente pode ver nesse gráfico aqui como a gente deve elaborar as nossas suspeitas a partir da sintomatologia do paciente. A gente já viu que se o paciente tem secreção purulenta, geralmente é bactéria. Se o paciente geralmente tem secreção hialina, a infecção é por vírus. Mas a duração dos sintomas também vai nos dar indícios. Infecções agudas até o 10º dia, ou se não houver nenhuma complicação, nenhum agravamento durante os 5 primeiros dias, geralmente é viral. Se ela passar dos 10 dias, é possível que sejam bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas apenas as infecções crônicas. Vamos voltar aqui. Fizemos a primeira pergunta foi respondida. A segunda pergunta é: como podemos explicar o quadro sintomatológico do Leonardo? Então, vamos clicar para ver a resposta. Então, o acúmulo de secreção está ocorrendo porque do lado esquerdo do nariz do Leonardo, o meato está aberto, mas do lado direito ele está fechado. Como assim do lado esquerdo está aberto? Como assim do lado direito está fechado? Então a secreção ela vai ser produzida, mas ela é eficientemente eliminada. Existe uma limpeza chamada ciclo nasal que faz com que aquela secreção acumulada ela seja completamente eliminada. Mas se houver uma obstrução, essa limpeza ela não vai acontecer. É o que acontece no desvio de septo, por exemplo. A gente pode ver nessa imagem aqui que nós temos o seio frontal. Se acumular secreção no seio frontal, vai haver uma limpeza mucociliar. O que é essa limpeza mucociliar? Os cílios vão movimentando aquele acúmulo, aquela secreção acumulada para outras regiões maiores, onde essas regiões maiores vão poder ter a chance melhor de absorver essa secreção. E esse seio frontal ela vai movimentando essa secreção através do complexo osteomeatal, até chegar aqui no seio maxilar, que vai movimentar a secreção até chegar nesse outro seio da face. Esse é o ciclo nasal. A gente nunca vai ter acúmulo de secreção em um dos seios para que não haja infecção. Mas nós podemos observar aqui que não é o que acontece desse outro lado. Nós temos uma obstrução do complexo osteomeatal. Essa obstrução, em virtude do desvio de septo, vai fazer com que a secreção se acumule. Então, essa secreção acumulada ela vai ser importante para o crescimento bacteriano, como nós vamos ver mais adiante na fisiopatologia da rinocinusite. Então, vejam só, o seio frontal drena para o etimoide anterior, que drena para o maxilar, que drena para o meato médio, onde essa secreção ela vai ser absorvida. Já o etimoide posterior drena para o esfenoide, que drena para o meato superior. Isso é fisiologia normal. Mas se houver uma obstrução por causa do desvio de septo, isso não vai acontecer, como nós podemos ver aqui. Desse lado nós temos uma drenagem normal, mas desse lado nós temos um acúmulo de secreção em virtude do desvio de septo. Era o que estava acontecendo com o Leonardo. Ele tinha um desvio de septo,
De um lado não acumulava secreção, ou seja, o ciclo nasal estava acontecendo normalmente, mas do outro lado essa secreção era acumulada porque o lado estava obstruído. Então vejam só que nós temos o septo normal, seios da face estão livres, desse lado nós temos um desvio de septo e a secreção acumulada. Então quando há uma obstrução osteomeatal, isso produz uma redução do oxigênio. Sem o oxigênio, os cílios, que facilitam tanto o movimento dessa secreção, né, a retirada e a limpeza dos seios da face, para que essa secreção ela não fique acumulada, esses cílios eles têm uma disfunção, eles começam a funcionar de forma inadequada. Essa estase da secreção, por causa do movimento ciliar que não está acontecendo, produz um meio de cultura para o crescimento bacteriano. Então, o que nós temos é que a infecção acontece pela estase da secreção. Se o paciente conseguir fazer medidas profiláticas para eliminar essa secreção, antes do crescimento bacteriano, não há a menor necessidade de usar antibiótico. Mas se a secreção estiver acumulada por muito tempo, houver crescimento bacteriano e essas bactérias estiverem com infecção instalada, aí sim há necessidade de utilizar um antibiótico. Então vamos voltar aqui para nossas perguntas. Vamos fazer a terceira pergunta. Que fatores de risco podem aumentar as chances de recorrência na rinocinusite? Uma delas a gente já viu, que é o desvio de septo. Com desvio de septo, o paciente pode estar corriqueiramente acumulando secreção nos seios da face, poderá estar corriqueiramente tendo infecções das vias aéreas superiores. Mas vamos ver outros fatores de risco também. Então nós temos IVAs de repetição, não só a rinocinusite, mas, por exemplo, uma faringite. Como há um compartilhamento dos espaços anatômicos, as bactérias podem migrar de um espaço anatômico para outro. Isso pode ser um fator de risco importante. Permanência em creches. O compartilhamento de flora de pacientes que não têm o sistema imune completamente competente pode fazer com que essas crianças adquiram rinocinusite com frequência. Obstrução anatômica, como a gente já viu, e a rinite alérgica não tratada também. Outros fatores mais externos é a diabetes. Pacientes que têm diabetes também têm um fator de risco para rinocinusite. A exposição a agentes irritantes, alergia respiratória e também discinesia ciliar primária. Ou seja, se o paciente já tem uma disfunção que os cílios não funcionam muito bem, a chance dele ter uma rinocinusite de repetição ela é maior. Vamos voltar para as nossas perguntas. Foi feita a terceira pergunta, agora vem a quarta pergunta, que se refere às complicações. Que complicações podem ocorrer se não tratarmos a rinocinusite do Leonardo? Se o Leonardo resolveu não tratar essa infecção, ela pode complicar? E as complicações são celulite periorbital, ou seja, a infecção pode se instalar em outro espaço anatômico onde há uma dificuldade maior do antibiótico chegar lá. Meningite, ela pode cair na corrente sanguínea, pode chegar, principalmente se for Streptococcus pneumoniae, que causa meningite. A osteomielite, abscessos e também trombose do seio cavernoso. Voltando aqui para as nossas perguntas, a quinta pergunta feita para a residente, que a médica fez, é que conduta terapêutica deve ser feita nesse caso. Então vamos clicar aqui para ver quais são os tratamentos que o Leonardo pode fazer. Um tratamento que ele pode fazer é o tratamento sintomático. Como? Fazendo uso de salina, a salina para lavagem da secreção, a salina para lavagem da mucosa nasal e a salina, inclusive, sob alta pressão, para lavagem dos seios da face. Então, essa salina ela tem ação não só bactericida, mas também uma ação mucolítica. Ela serve para fluidificar aquela secreção, ela serve para facilitar a retirada e a drenagem dessa secreção que está acumulada.
A nebulização pode ser um tratamento sintomático também, tem uma ação mucolítica também. O vasoconstrictor tópico deve ser utilizado por no máximo 7 dias, porque ele pode causar uma congestão de rebote. Então, a vasoconstricção vai diminuir a quantidade de secreção acumulada. Mas nós sabemos que ao retirar, o paciente pode ter uma vasodilatação e, consequentemente, uma obstrução de rebote. Então, ele deve ser utilizado por um período relativamente curto de tempo. Os corticoides também, que são utilizados quando nós percebemos um edema muito pronunciado, quando nós observamos cefaleia muito intensa. Nesses casos, os corticoides são indicados, mas por no máximo 7 dias, para que esse paciente que está fazendo uso mesmo de um medicamento tópico não tenha a chance de inibir o eixo hipotálamo hipófise adrenal. E os antihistamínicos? Somente quando essa rinocinusite tiver um componente alérgico. Se não há um componente alérgico, se nessa rinocinusite é simplesmente uma infecção, não há menor sentido em utilizar um antihistamínico. E o tratamento com antibióticos? Bem, com antibióticos nós temos a primeira linha, se utiliza a penicilina, já que as bactérias são gram-positivas, já que as bactérias são sensíveis ao uso de penicilina, no caso aqui a amoxicilina, 40 mg a 50 mg por quilo por dia. O tratamento deve ser entre 7 e 10 dias. No caso de resistência bacteriana, se faz a associação da amoxicilina com clavulato, mesma concentração, mesmo período. Segunda linha de tratamento são os macrolídeos e são as quinolonas. Então, dessa forma, deve ser feito o tratamento do Leonardo, utilizando um tratamento sintomático associado ao tratamento com antibióticos. Então, aqui nós podemos ver que os nossos 3 responsáveis pelos pacientes, eles foram à farmácia, foram comprar os medicamentos para o tratamento dos filhos deles, e aí nós temos a resolução do caso. O Bruninho iniciou o tratamento com antibiótico e foi para casa no dia seguinte. Após 48 horas, ele já não tinha sintomas nenhum. O Bruninho estava com otite. Fez o tratamento com antibióticos, 48 horas depois não estava tendo nenhuma sintomatologia. Já o Matias, que era o que estava com faringite, mas foi diagnosticado com febre reumática também, ele precisou ficar internado para iniciar a antibiótico-terapia profilática, para que ele não desenvolvesse endocardite, mas em alguns dias ele irá fazer o tratamento domiciliar, apenas para ele ficar em observação. E o Leonardo? Bem, o Leonardo ele fez o tratamento sintomático, iniciou o tratamento com antibiótico no hospital e recebeu alta na mesma noite, se recuperando dentro das próximas 24 horas. Leonardo era o que tinha quadro clínico mais simples, ele na mesma noite ele foi para casa tratado com antibiótico, tratado com medicamentos sintomáticos, não estava mais com incômodo nenhum nas próximas 24 horas. Quais as nossas referências, para a aula de hoje? Então foi utilizado o livro Tratado de Farmacologia Clínica e Farmacoterapia, o autor é o Graham Smith. Também foi utilizado para essa aula Os Princípios de Farmacologia do David Golan. Outro livro utilizado também, referência bibliográfica, foi a Farmacologia Clínica do Flávio Dani Fuchs. E, finalmente, o livro Farmacologia Ilustrada do Karen Wallen. Então é isso, pessoal. Agradeço por você estar comigo até o final dessa aula. Espero que esse conteúdo ele seja útil para você ou para alguém que você conheça. E, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E se você quiser se tornar membro desse canal, lembre-se, você vai ter vários benefícios, dentre eles os PowerPoints que eu utilizo nas minhas aulas ou os vídeos para assistir offline, além de vídeos exclusivos. Então até a próxima videoaula.